Olá, seja bem-vindo ao canal Resumo de Odonto. Que bom que você chegou até aqui ao nosso canal. Ficamos felizes em tê-los aqui. Obrigada por ter clicado aqui no nosso vídeo. A pedidos, hoje iremos falar a respeito de isolamento absoluto, porque com certeza você já pegou essa matéria e já pensou, meu Deus, que coisa difícil, eu não vou conseguir fazer isso. Principalmente quando você já isolou sua primeira boca, você com certeza sentiu algumas dificuldades, ou então você ainda vai fazer isolamento e quer saber mais informações. Então continua assistindo esse vídeo e se você gostar, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os nossos vídeos que estão saindo toda semana. Mas afinal, o que é o isolamento absoluto? Então o isolamento absoluto, ele é uma técnica de isolamento do dente, tá? Que tem como objetivo eliminar ou diminuir a umidade do campo de trabalho durante o atendimento clínico. Então, a gente sabe que a boca, ela tem muita saliva. E a língua, principalmente, ela atrapalha você. Principalmente ali quando você está fazendo uma restauração, a língua pode vir ali a não fazer com que o seu objetivo, que seja de fazer a restauração mais linda do mundo, dê certo. Então, por isso que a gente utiliza o isolamento absoluto, para deixar um campo mais limpo e mais seguro também para o paciente, evitando a contaminação do paciente com a saliva e também com outros materiais que podem estar caindo ali durante o procedimento, como por exemplo, você vai fazer uma endo ali naquele seu paciente e as limas manuais, elas são muito pequenas. Então, ela pode estar ali caindo na cavidade oral, então dá uma segurança maior para o seu paciente. E os isolamentos, existem dois, o isolamento absoluto, que é o que a gente vai falar no vídeo de hoje, e o isolamento relativo. Com certeza o isolamento relativo é muito mais fácil de fazer e também muito mais prático. Porém, o isolamento absoluto, ele tem um isolamento de tudo, então você só vai ter ali só o dente, não vai ter língua para te atrapalhar, não vai ter saliva, não vai ter o paciente engolindo, o paciente engasgando, nada disso, porque você está trabalhando ali somente com o dente. E o dente, ele vai ficar tipo numa doma, afastado, e o relativo é só uma barreira que isola ali, né, principalmente a saliva, mas ela não é totalmente absoluto. É relativo, o próprio nome já diz como é que ele vai ser. Finalidades do isolamento absoluto, então vamos falar a partir de agora de algumas finalidades, tá? Dentre as finalidades, existem 5 tipos principais. Primeiro de tudo, então, o isolamento absoluto, ele vai diminuir o risco de contaminações bacterianas, então isso é muito importante, né, visto que ele age como uma doma ali, você vai trabalhar só no dente. É uma prática clínica com condições mais assépticas, não há interferência da saliva e nem a língua, né, não vai atrapalhar o procedimento, há um melhor aproveitamento do material restaurador. Então, se você está fazendo isolamento ali, principalmente classe 2, e você está isolando aquele seu paciente, você vai conseguir muito mais utilizar o material, não vai ter que ficar fotopolimerizando toda hora, então colocando, porque aquela língua pode tirar, né? Então, eu mesma já tive uma experiência de fazer uma classe 4, gente, isso mesmo, uma classe 4, que é uma classe 4, relembrando vocês, uma classe 4 é uma cavidade com envolvimento de faces livres, vestibular e lingual com borda incisal. Então, meu paciente, ele tinha praticamente só o terço cervical ali na face vestibular e na lingual. Então, eu tive que reconstruir todo o dente do paciente com isolamento relativo. E não deu muito certo, né? Porque eu acabei desperdiçando muito material. E o isolamento relativo, ele, querendo ou não, não isola totalmente como absoluto. E também, o isolamento absoluto, ele é um ambiente muito mais ideal de trabalhar, principalmente para procedimentos estéticos, do que o isolamento relativo. Vantagens. Dentre as vantagens, tem algumas, como manter o campo operatório limpo e seco, um melhor acesso e uma melhor visibilidade, um aumento das propriedades dos materiais, proteção do paciente e do profissional, eficiência operatória. Então, mesmo isolamento absoluto não sendo legal de fazer, é chato você colocar o grampo, aí o grampo solta, aí você vai fazer a amarria. Não é uma coisa assim que a gente dentista gosta de fazer.
mas é algo necessário e ele apresenta muito mais vantagens do que desvantagens. Outra vantagem também é a redução da contaminação, né? Como a gente falou nas finalidades. Tem uma prática clínica com condições melhores assépticas e uma proteção tanto do paciente quanto do profissional. Já em contrapartida, tem as desvantagens. Porém, como eu disse, né, elas são menores do que as vantagens. Dentre as desvantagens tem o tempo gasto. Então, o tempo gasto é uma desvantagem que pode ser eliminada com o simples uso como rotina. Então, no começo você vai demorar 3 horas para fazer um isolamento absoluto, mas depois você vai conseguir fazer em 30 minutos, 20 minutos ou até mesmo menos tempo. Dificuldade de aplicação em determinados casos, como por exemplo, dentes pouco erupcionados, né, fraturas muito extensas, quando você não consegue fazer ali a retração com o fio retrator. Alguns terceiros molares, dentes mal posicionados, você também não vai conseguir estar utilizando ali isolamento absoluto. E a posição do dente, né, acho que é a principal assim, desvantagem para eu estar utilizando o isolamento absoluto. Dor e desconforto ao paciente, então tem paciente que é muito sensível, mesmo você falando para ele: ah, seu José, Dona Maria, a senhora vai sentir uma pressãozinha, tá? Quando a gente for colocar o grampo, quando a gente for fazer a amarria. Mas mesmo assim, tem paciente ainda que se sente desconfortável. E a gente não vai fazer algo que seja desconfortável para o paciente, né? Afinal, ele é a pessoa mais importante durante seu tratamento. Você está sendo ali algo para ele. Dor, né, desconforto para o paciente é algo muito importante, e também pessoas alérgicas ao material da borracha. Então é importante, durante ali a sua anamnese, você perguntar ao seu paciente se já teve alguma reação odontológica, ou seja, uma reação alérgica a algum produto odontológico, e dentre esses cite a borracha. E também intolerância pacientes asmáticos. Então, alguns pacientes asmáticos, eles não conseguem ficar ali, porque o paciente, ele fica ali, né, mais ou menos de 30 até 1 hora, dependendo do procedimento, com a boca aberta ali, sem conseguir estar movimentando. Então, alguns também não vão conseguir, né, principalmente asmáticos. Então, o isolamento absoluto, ele é indicado, né, como eu disse anteriormente, para procedimentos em áreas mais estéticas, como os dentes anteriores, em que devemos ser mais minuciosos ali na restauração, e também para procedimentos de maior duração, como por exemplo uma endodontia. Materiais utilizados. Então vamos conhecer um pouco dos materiais utilizados durante, né, o isolamento absoluto. Quais são esses materiais? Primeiro de tudo, tem o lençol de borracha, conhecido também como dique de borracha, o arco porta-dique ou arco porta-lençol de borracha, tá? Tem o arco de Young, que é esse que a gente pode estar vendo, e também tem o arco de Oxford, acho que é assim que se fala. Outro é o perfurador de borracha, que é o perfurador do lençol de borracha. Então você vai observar que existem vários orifícios dentro desse perfurador de lençol de borracha. A gente pode estar trazendo aqui para vocês depois um vídeo para vocês conhecerem como funcionam esses materiais. Então, se você quiser, deixa aí embaixo nos comentários, tá, a sua sugestão. Mas lembrando já para vocês, o perfurador do lençol, ele tem um orifício menor, e o menor, ele vai para os incisivos inferiores. E aí, conforme vai aumentando, vai ser para uma classe dentária. Aí, anteriores, superiores, premolares inferiores, premolares superiores, molares inferiores, molares superiores. Então, cada buraquinho daquele é para um orifício específico. Outra também é a pinça porta-grampos. Então, através dessa pinça que você vai pegar o grampo e vai colocar ali no dente, como a gente pode ver aqui na imagem ao lado direito. E a pinça porta-grampos, ela também é conhecida como pinça Palmer. Os grampos para isolamento, a gente vai ter um vídeo que vai sair na próxima semana, que a gente fala somente sobre grampos, que a gente achou importante trazer esse vídeo para vocês, porque existem diversos grampos e diversas características que senão esse vídeo ia ficar muito longo. E a gente gosta de trazer para vocês resumos mesmo sobre as matérias. Também tem o pincel que você vai selecionar, né? A gente vai falar um pouquinho sobre ele ainda. E, por fim, o lubrificante, que também é importante utilizar. Aí tem alguns outros materiais que você utiliza, como a vaselina, como a caneta, né? O pincel, o fio dental para você estar fazendo as amarrias. Tiras de lixa também podem ser necessários, espátulas para você estar tirando o dente ali do lençol, e até mesmo uma tesoura. Só que a tesoura somente no final ali, quando você vai
tá tirando, né, ali o lençol da boca do paciente. Ou quando você tá trabalhando ali numa área superior e você vê que o lençol, ele tá atrapalhando ali na respiração do paciente. Aí você vai lá e tira e opta por colocar, opta por retirar e deixar menos material para que aquele paciente ele consiga, né, tá respirando normalmente. Passo a passo, então passo a passo para começar. Vamos falar sobre os passos iniciais, que é a seleção do grampo. Então, o grampo a gente tem sempre que procurar aquele que fica mais adaptado sempre. É claro que existem as indicações, como por exemplo, o grampo 200 a 205, que é para molares, o 206 para 209, que são para os pré-molares, 210, 211 para os dentes anteriores. O 26 e o 29 são utilizados para molares com pouca retenção e o 212 para retração gengival. Só que a depender do dente, não necessariamente o número dele é o mais correto, é o mais adaptado. Então, você sempre pode estar procurando fazer algumas modificações. Por exemplo, eu particularmente gosto muito de utilizar o grampo 26, porque ele é como se fosse assim, um grampo universal. Então, você vai fazendo os testes, tá? Amarra um pedaço de fio dental no todos os grampos que você for fazer o teste, porque se ele cair, você consegue estar puxando ali com o fio dental. Outra parte é a marcação no lençol de borracha, que é muito importante essa parte, principalmente quando você está aprendendo a fazer ali o isolamento absoluto. Então, você vai perfurar ali com a pinça porta-grampos os locais marcados e inserir na cavidade oral. Então, você vai pegar o lençol, colocar o lençol ali no arco de Young, por exemplo, vai pedir para o seu auxiliar estar segurando, ou até mesmo você segura e marca com a caneta ou com o pincel a face oclusal ou incisal dos dentes que você vai isolar. Por exemplo, vai isolar de canino a canino, ou então vai isolar uma M arcada, você vai lá e marca. E depois que você marcar, você vem ali onde você marcou com a caneta e perfura exatamente no local. Então, se você, por exemplo, você está isolando ali dentes inferiores, está isolando ali o M arcada. Você vai isolar primeiro e fazer a perfuração de acordo com o número do dente. Então, o menorzinho para esse inferior, o maiorzinho, assim vai, né? Mas a gente vai trazer um vídeo aqui para vocês conhecerem mais esses materiais, porque é mais fácil a gente explicar, demonstrando a vocês. Depois que você fez ali a perfuração no lençol de borracha, você vai fazer a colocação do conjunto grampo mais arco mais lençol na cavidade oral e fazer uma adaptação do grampo em todas as faces. E aí nessa parte você pode estar fazendo ali o auxílio de uma espátula para que ela fique mais adaptada na cervical, na vestibular, na palatina, enfim. Depois que você colocou ali o arco e o grampo no lençol, né, através dessa técnica, você pode estar fazendo outra área, né, como por exemplo, fazer os tipos de colocação do arco. Então, a gente vai explicar para vocês alguns tipos de colocação do conjunto. Primeiro de tudo, a gente pode ter o conjunto em que você vai colocar o grampo sem asa, depois o lençol de borracha montado no arco, então vai coloquei o grampo lá na cavidade oral, agora eu entro com o lençol de borracha. Talvez é uma parte mais difícil, eu gosto de colocar tudo junto, então eu coloco o grampo, coloco o lençol e já coloco o arco, tudo junto ali na cavidade oral. Depois, você pode também fazer outra técnica, se você não conseguir fazer essa primeira, que é colocar primeiro o grampo, depois a borracha e depois o arco. Então, você vai colocar um, depois outro, depois outro. Outro é colocar o grampo com o lençol, depois o arco. Essa técnica talvez não seja muito útil, né? Porque você vai colocar o grampo com o lençol, para depois botar o arco, melhor colocar logo o grampo e depois colocar o lençol com o arco. A quarta técnica, né, que é do conjunto grampo, lençol e arco para a boca, que você coloca os três juntos, então é mais difícil, só que a chance de sucesso é mais comum, mais fácil, né? E também tem quando você coloca primeiro o lençol de borracha com o arco e depois você coloca o grampo. Quando eu comecei a fazer isolamento absoluto, eu fazia assim, colocava primeiro o lençol e depois eu colocava o grampo, porque eu achava muito complicado colocar o grampo. Só que com o passar do tempo, com a prática clínica, você vai vendo que isso demanda tempo. Então,
mesmo que o grampo voe, não sei como é que se fala essa palavra. Mas é melhor você levar os 3 juntos pra boca. Mas é claro que você, conforme ali você vai praticando, você vai achando uma forma melhor para você. Então pronto, perfurei o lençol, coloquei o grampo, agora qual é a outra parte? Amarrias. Então a amarria é muito importante para complementar o dique de borracha. Então você vai usar ali o fio dental para invaginar o lençol nos espaços interdentais e segurar mais aquele lençol no dente, porque é isso que a gente quer, né? A gente quer que isole, então vamos fazer a amarria, formando ali um laço ao redor, né, do dente. Se você tá assistindo até aqui agora e não deixou o like, deixa o like, gente, é muito importante pra gente. Daí vai fazer com que o YouTube recomende esse vídeo para outras pessoas, assim como ele recomendou pra você. Então, por fim, a gente vem trazendo para vocês que um correto isolamento absoluto ele tem que ter contatos proximais com o fio dental, então é importante que o fio dental ele consiga passar entre os dentes, que ele consiga regularizar superfícies, usar lubrificante nos orifícios, tá? É muito importante que você utilize lubrificante para que aquele orifício ele consiga adentrar ao dente. Usar fio dental pelos pontos de contato para passar o lençol e também usar amarrias. Bom, gente, então essa foi a nossa videoaula a respeito de isolamento absoluto. Eu espero muito que vocês tenham entendido. Porém, qualquer dúvida, mande para a gente através do nosso Instagram, @canal Resumo de Odonto, ou deixe embaixo nos comentários que a gente vai responder com o maior prazer. Inscreva-se no canal, ative o sininho e valeu!